Ó. Aqui, essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira, ó. Essa aqui. Boa tarde a todos. Deputado Diego. Aliás, muito obrigada por mais uma vez, né, vocês terem me chamado. É a segunda vez que eu estou falando a favor do projeto das 10 medidas na comissão, né? Mas todo dia eu falo, né, nos meus veículos de comunicação. Para quem não me conhece, eu sou Joyce Hasselmann, jornalista totalmente independente, tenho os meus canais de comunicação e depois de passar por praticamente toda a imprensa brasileira, pelo menos os grandes veículos, eu decidi, depois de ver meu pescoço rolar muitas vezes, que a independência não tinha preço. E talvez, viu, deputado, seja a hora de começar a discutir um assunto que é um assunto espinhoso demais para muita gente, inclusive para os parlamentares, políticos em geral, que é a corrupção dentro da imprensa. E tenham certeza, ela não é pequena. Ela não é pequena. E atinge milhões e milhões de brasileiros. E a gente vai chegar lá. Mas antes eu quero dizer que eu estou representando aqui, com muito orgulho, todos os movimentos democráticos do Brasil. Todos. Eu me orgulho do trabalho que essa gente fez pelo nosso Brasil. Não fossem os movimentos, a coragem dessa gente, a certeza de lutar por um Brasil melhor, de sair às ruas, de se desgastar. Quantas vezes eu ouvi, hoje mesmo eu ouvi de uma militante aqui em Curitiba, deixei filho, deixei marido, deixei casa, deixei tudo para lutar por isso. Quantos de nós fizemos a mesma coisa? Não fosse a garra e a coragem desses movimentos, nós não teríamos a mudança que tivemos. Precisamos caminhar muito, hein, gente? Pelo amor de Deus, a corrupção está entranhada no nosso Brasil. Mas nós conseguimos desmontar um grande projeto criminoso de poder. Um projeto que tem a corrupção no DNA. Nós conseguimos fazer valer o instrumento constitucional do impeachment. E nós temos muito, muito ainda para trabalhar. E não fossem esses movimentos, essas pessoas que estão aqui, né, nas ruas, vem para a rua, Mais Brasil, Brasil Melhor, e tantos outros movimentos, eu estou representando 55, não vou dar conta de lembrar, não, é mais movimento que ministro. Não dá para lembrar de todo mundo, não. Né? Mas eu falo por eles e falo com muito orgulho. E falo também pelas pessoas que me acompanham nas minhas redes e no meu canal. Eu tenho uma página no Facebook que, quando está bombando, chega a 25 milhões de pessoas por semana, né, de alcance. E no YouTube é 23 milhões de pessoas. Some-se a isso o trabalho que fazemos juntos com os movimentos. E você tem certamente aí 70%, 80% do Brasil atingido. De alguma forma, comentando, discutindo. Não só assistindo à corrupção, como foi até um passado recente. Quantos de nós não ouvimos? Política é assim mesmo. Vai roubar mesmo, só quer se eleger para roubar. Quantos? Desde que eu era criancinha, eu escutava isso. As pessoas falando, e eu dizia, mas não é possível. Será que é isso mesmo? Será que política é isso mesmo? E falar de corrupção, deputado Diego, dói. Dói. Falar do combate à corrupção faz muita gente ficar com mais que borboletas no estômago. Não há engove que dê conta. Porque quando a gente fala de certas instituições, há muitas delas que não existiriam sem corrupção. Há muitas delas que não existiriam se não mamassem nas tetas do dinheiro público. Há muitas delas que a gente sabe muito bem quanto custam, mas que a gente sabe que não valem nada. Eu quero fazer uma citação aqui, inclusive, no início dessa audiência, logo que eu fui convidada para essa audiência, houve por parte de um sindicato um barulho. Sindicato ligado à CUT. A Joyce! E eu fiz um vídeo e repito, não sou sindicalizada, nunca quis ser sindicalizada, não sou pelego de ninguém. Não recebo dinheiro de partido político nenhum, porque eu não quis. E tenho autoridade moral para falar sobre combate à corrupção. Tenho autoridade moral. Sindicato pelego nenhum. Movimento sem terra, sem teto, sem isso, sem aquilo. Nenhum.
tem moral para apontar o dedo e dizer, ó, você não vai falar. Ficaram todos alvoroçados, porque eu estava na mesa junto com o Sérgio Moro de manhã. Acabou que atrasou tudo e viemos para a tarde. Agora é isso que a gente quer? Essa gente parasita que fica fazendo esse tipo de serviço sujo? Isso também é corrupção. E antes de eu entrar especificamente nas 10 medidas, eu quero falar da corrupção na imprensa. Porque ninguém fala. E sabe por que ninguém fala? Porque ninguém tem coragem, porque a imprensa persegue. Fale, deputado, para você ver. Se amanhã não vou inventar alguma coisa. Mas olha, nem que tem que desenterrar quando você tinha 5 anos de idade e você, sabe, pegou lá o cafezinho escondido da sua mãe. Ah, o deputado roubou o café da mãe. Roubar café da mãe não pode. Tentem enfrentar a imprensa, a grande imprensa. Todas povoadas com o que eu chamo de esquerdopatas. Todos nós temos direito de escolher para onde vamos, o que pensamos. Se eu gosto mais do centro, da direita, da esquerda, isso não é problema meu, nem problema de vocês. Mas nossas escolas são doutrinadas. Doutrinadas. Os nossos alunos são doutrinados. Os alunos de universidade são doutrinados. É assim. E quando se doutrina para que as pessoas engulam que através de qualquer jeitinho você tem que manter o poder. É assim que nós convivemos com 13 anos de um governo corrupto, o mais corrupto da história. O que o Deltan Dallagnol muito bem definiu como o maior processo de corrupção, sendo Lula o chefe máximo do Petrolão. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu falo isso há muito tempo. Inclusive, quarta-feira eu tenho audiência com o Lula. Eu e ele, olho no olho. Essa é uma beleza. Né? Crime impossível. Ele está me processando por crime contra a honra. Como é que pode crime... Alguém me diz? Né? Tá certo que eu sou loira, mas eu ainda não consegui entender. Mas tudo bem, a gente vai lá, quarta-feira vai ser o nosso primeiro olho no olho, né? Para tentar um acordo. Eu não faço acordo com canalha, então a gente vai continuar aí. A gente vai continuar a briga longe. Eu conversava um pouco mais cedo com o Deltan na salinha, e o Deltan é essa figura doce, né? Ele é todo tímido, assim como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele se esconde até para rir, né? Ele fica todo tímido, e essa popularidade toda deixa eles até um pouco constrangidos. E ele me agradeceu, ele falou assim, Joyce, como eu queria ter essa casca dura que você tem. Eu falei, depois de apanhar muito, a gente vai ficando com a couraça mais dura. Ele falou, como eu queria ter essa casca dura que você tem. Porque você fala mesmo. Eu vi o vídeo que você fez me defendendo. Quem é que ataca, gente, as 10 medidas? Quem é que ataca um projeto que basicamente combate a corrupção? É quem é corrupto, quer ser corrupto, se vale da corrupção. Não há lógica racional para alguém como o deputado Teixeira, lá na Câmara, o deputado Diego Vil, começou a bater boca lá comigo, dizendo que eu estava falando besteira. E eu comecei a debater com ele. Ficou nervoso, foi embora, saiu, não conseguiu continuar o debate. Mas me expliquem racionalmente, se nós temos 200 bilhões de reais por ano que escoam pelo ralo da corrupção. Dinheiro que poderia resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança pública, dos miseráveis. E aí vem malandro me dizer, não, mas esse projeto aqui é muito duro. Não, esse aqui vai botar corrupto na cadeia, que é isso? É para ir para a cadeia, sim. Lugar de corrupto é na cadeia. Lugar de assassino é na cadeia. E a corrupção mata. A corrupção mata. Por isso, eu defendo que tem que ser tratada como crime hediondo. Hediondo. Eu fiquei muito emocionada, assim, com a alma aquecida, quando o Moro finalizou a palestra dele citando Roosevelt. E falando sobre corrupção, que é o pior de todos os crimes, porque não atinge uma pessoa, atinge uma comunidade, atinge uma cidade, um estado, atinge uma nação. A nossa nação foi vítima de corrupção por tantos e tantos anos. E que foi aperfeiçoada à enésima potência nos últimos 13 anos. E repito, não sou eu que estou dizendo isso. São investigações. Não fui eu que montei a Lava Jato, não fui eu que criei o Petrolão. Mas eu sei que é o maior esquema de corrupção da história do mundo moderno. Quantas pessoas morreram
por conta desse esquema de corrupção. Os senhores já pararam para pensar? Quantas crianças morreram em hospital? Quantos idosos não conseguiram UTI? Porque não tinha. Quanta gente morreu esperando remédio? Quanta gente não teve acesso à escola? Quanta gente tomou um tiro na cabeça porque não tinha segurança? Eu sou parceira da polícia. Quantas vezes eu escutei da polícia do Paraná, deputado Diego, nós não temos dinheiro para gasolina. Não tem dinheiro para colocar a ração dos cachorros da polícia militar. E dinheiro de corrupção enchendo bolsos de canalhas, de ladrões, assassinos. Ele não pega a arma e atira, mas ele pega a caneta, que é muito mais perigosa. Dinheiro que muitas vezes sai lá do orçamento para encher as burras dos bolsos dessa imprensa, que ninguém tem coragem de falar. Agora eu vou virar alvo da imprensa de vez, Ave Maria. Ninguém tem coragem de falar. Quantas vezes vocês não viram veículos de comunicação mudando de lado? Quem foi que elegeu Lula? Hein, gente? Quem transformou o Lula no Lulinha Paz e Amor? Fui eu? Foi o deputado Diego? Foram vocês? A imprensa? A troco do quê? Do meu muito obrigada? Tenham certeza que não. É dinheiro que escoa. E como o Deltan falou, processos de corrupção que quando você olha, né, você lendo o preto no branco, até parece que está certinho. É honesto usar dinheiro público para destruir pessoas nos meios de comunicação ou para construir imagens de canalhas que passam a não ser tão canalhas assim, afinal de contas, né, começam a ser bem vistos, né, reportagens boas, mas querem pior? Política do achaque. Política do achaque. Quantos aqui que são vereadores, deputados, vocês que trabalham com política, nunca viram, ou nunca foram, ou nunca viram alguém ser achacado? Surra na imprensa, dia e noite, até começar a pingar o pichuleco. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente tem que tratar de corrupção em todos os níveis. Porque é muito bonito eu subir aqui e só falar da corrupção no meio político. Lindo, né? Mas e a corrupção que envolve o meio que eu vivo? Eu não disse isso lá em Brasília, na Comissão das 10 Medidas, mas estou dizendo aqui. Nós temos que combater todo tipo de corrupção. Nós temos que combater todo tipo de corrupção. Em todos os cantos, em todo lugar. E nós temos que quebrar a cultura da corrupção que existe hoje no Brasil. E há a cultura da corrupção. Hoje, ser corrupto no Brasil, tirando a Lava Jato, que como o próprio Deltan disse, é um ponto fora da curva. Hoje, ser corrupto no Brasil vale a pena. Se qualquer um de vocês vir um moleque aí, roubar uma bicicleta, dar um empurrão no dono da bicicleta, só um empurrão, não precisa machucar não, e roubar, a pena dele é mais pesada do que alguém que rouba o Brasil. A pena de um moleque que rouba uma bicicleta é mais pesada do que a pena de alguém que rouba a minha nação. Porque hoje a pena mínima para corrupção são de 2 anos. Para quem rouba bicicleta, 4. Pode isso? Pode isso? Alguém se contenta com isso? Mas no Brasil, as pessoas se contentaram. Deixamos de discutir política. Política virou um palavrão, ninguém quer mais falar. Ai, meu Deus, todo mundo rouba mesmo, deixa. Quando a coisa estourou na nossa cara, com política, com economia, com Lava Jato, com tudo, é que o Brasil tomou um chacoalhão tão grande que acordou e foi às ruas. E a gente não pode retroceder agora. O nosso Brasil não pode virar a Itália depois da Operação Mãos Limpas. A gente precisa criar uma cultura de decência e honestidade. Se malandro não obedece porque não é honesto, malandro vai obedecer porque vai ser punido. É assim que tem que ser. E isso vale para todas as esferas. Teste de integridade é uma coisa que as pessoas debatem muito comigo. Mas Joyce, eu sou contra, outro é a favor e tal. Até algumas amigas dos movimentos
democráticos. Não, Joyce, eu sou veementemente contra isso, e a gente bateu um papo dia desses em Brasília, e eu disse, mas por quê? Você não pode julgar o teste de autoridade, de integridade, com a cabeça de quem jamais vai ferir aquele princípio. Se alguém me oferecer propina, eu sento a mão na orelha de quem ofereceu. Eu não conseguiria me controlar. Tem um caso aqui no Paraná. Quem acompanha minha carreira sabe, Band News FM, me ofereceram, eu fui lá e vou dar nome e sobrenome do canalha que me ofereceu propina. Quase morreu, criatura, né? Teve um pico de pressão. Esse é o tipo de coisa que acontece na imprensa, lamentavelmente, deputado. Lamentavelmente. Quando você tem alguém que não tem papas na língua, esse alguém ou é obrigado a se calar, ou aceita um pichuleco e muda de ideia, ou então pega as malas e vai embora. É o que eu sempre fiz. Por isso que eu resolvi criar os meus canais. Os meus canais. Liberdade e liberdade absoluta. Então, quando você fala do teste de integridade, não é para mim ou para você, e se for para mim, qual é o problema? Tudo bem. Se alguém chegar para mim, eu só vou ficar meio nervosa, vou ficar brava. Mas qual é o problema? A questão é que a gente tem que pensar como aquele corrupto agiria. Nós não temos que julgar pela nossa cabeça. A gente está querendo educar uma nação que foi deseducada quando o assunto é corrupção, porque a corrupção é um crime que ainda compensa no Brasil, a não ser que caiam nas mãos do Sérgio Moro. Se não compensa. Ora, Renan Calheiros não está aí? Leve, livre e solto? Uma dúzia de inquéritos no STF? Todo mundo sabe o que ele fez e o que não fez. Acontece o que com o Renan? As pessoas saem às ruas, fora Renan, fora Renan, fora Renan. Aliás, domingo estiveram, ontem, domingo também conhecido como ontem, né? Estiveram em 7 capitais brasileiras, em São Paulo, na Paulista, em frente ao MASP, fazendo uma manifestação pelas 10 medidas, pelo Fora Renan, contra aquela lei que estão batizando de abuso de autoridade, que na verdade é uma baita de uma censura e uma tentativa de acabar com a Lava Jato. Então, o teste de integridade, eu gosto de usar sempre a figura do guarda de trânsito, tá? Mas é só ilustrativa, pode acontecer com qualquer um. O teste de integridade é quando você tem denúncias, você sabe, né? Há informações de que aquele servidor público não está cumprindo o seu papel. Para alguém, olha, veja bem, seu carro pode ficar apreendido, o senhor pode ter confusão, mas se o senhor liberar quinhentinho aqui, fica o dito pelo não dito. E aí? Com o teste de integridade, depois de termos aí 10, 12, 15, 20, 30 pessoas presas, punidas, afastadas por isso, não venham me dizer que o malandro não vai pensar 2 vezes. Será que isso não é um teste? Será que isso não é um teste? É assim que se cria essa cultura. Não pense que nos países citados por Deltan, como países e cidades, como a Itália, Hong Kong também, a coisa aconteceu do dia para a noite. As pessoas tiveram que ser educadas. E repito, eu não estou falando de mim. Eu não estou falando da Carla Zambelli. Eu estou falando de quem compactua ou age ou está dentro dos processos de corrupção. A gente não pode julgar. Não, eu vou julgar aqui o batedor de carteira como se fosse eu. Não, eu nunca vou bater uma carteira. Como é que eu vou julgar o batedor de carteira? Não, eu vou julgar quem roubou a minha nação como se fosse eu. Não, gente. Nós temos que educar essas pessoas. E só tem um método de educar. É através de leis. Isso aqui, fecha todos os ralos, os grandes ralos. Todos também é demais, porque a gente tem que trabalhar ainda mais nessas leis. Por mim, eu seria ainda mais radical, o deputado Diego sabe disso. Isso aqui fecha grande parte dos ralos da nossa legislação. Não nos faltam leis, mas muitas vezes faltam elos entre elas. Então você tem uma lei aqui, aí você tem uma série infinita de recursos, e aí você tem um malandrão que conhece tudo e todo mundo, que tem um judiciário que é devedor dele, e aí a gente vê a justiça fugindo dos nossos olhos. A gente vê mensaleiro tendo indulto de Natal. Vergonha. A gente vê Zé Dirceu tendo indulto de Natal. É isso que a gente quer? Eu não quero isso para o meu Brasil. Eu falo aqui, como eu disse na Câmara, né, não só como representante dos movimentos democráticos, mas como povo. A palavra povo tem que ser resgatada.
Minha gente, político, esses populistas, usaram a palavra povo até deturpar. Hoje, quando alguém fala povo, dá até uma coceira, né? Porque você não sabe se ele está usando de forma pejorativa, né? Então, a palavra povo virou discurso na boca de político para ganhar voto. A gente tem que resgatar a palavra povo, aquela que está na Constituição, aquela que liga poder e povo, que todo o poder é para o povo, pelo povo, é do povo. Nós temos que ter essa consciência de que nós, povo, emprestamos para políticos um mandato. Emprestamos. E eles têm que saber que a gente pode tomar de volta. E nós temos que ter a consciência que temos que ter vigilância 24 horas durante toda a vida em cima dessa gente. Aí vem o desavisado, né? Especialmente lá a turma que é contra, né? O pessoal do PSOL é contra, do PT é contra. E diz o seguinte, mas vocês vão criar um superpoder no Ministério Público? Onde, cara pálida? Eles olham para você e mentem. E aí? E algumas pessoas acreditam como se fosse verdade. Em nenhuma das 10 medidas que estão aqui, há qualquer criação de poder extra para o Ministério Público, porque o Ministério Público está submetido a isso aqui. Não tem nada. Vai ter promotor passando por teste de integridade também. Eles estarão sujeitos a isso aqui. Promotor pego em corrupção, crime hediondo também. Ora! Ai, mas como é que vão pegar um promotor em corrupção? Siga o rastro do dinheiro. Não é aqui mesmo que diz que o enriquecimento ilícito pode gerar cadeia? Tem que gerar cadeia? Gente, é um caso em São Paulo de um servidor da Receita. Salário, R$8.000. R$8.000, tá? Quando começou a trabalhar, patrimônio total, né, incluindo a casa dele, R$200 mil. Patrimônio de hoje, R$90 milhões. 5 anos depois. Esse cara é um gênio. É como os filhos do Lula, são Ronaldinhos dos negócios. E não tem como comprovar. E sabe o que a lei diz? Que é muito suspeito. Mas não vão prender ele. A lei? Não. O Ministério Público é que prove como foi que ele conseguiu aquele dinheiro. Como assim? Então hoje a Joyce está aqui, amanhã a Joyce parece andando de jatinho. Não ganhou na Mega Sena, né? Não está trabalhando em Nova York, mas conseguiu um carguinho comissionado. Ah, coisa boa. Aparece com um jatinho. Ah, não, mas eu não sei, caiu aqui no meu quintal de paraquedas. O que é isso, gente? Não é difícil enxergar a corrupção, mas é extremamente difícil punir. É uma das coisas mais difíceis e árduas desse Brasil. Os promotores, né, ficam numa situação porque todo o ônus cai em cima deles. E aí a gente escuta coisas, como aconteceu na última coletiva, né, em que o Ministério Público Federal denunciou o Luiz Inácio Lula da Silva. Não, mas ele não tem provas. Queriam o quê? Um recibo assinado? Do Lula, da OAS, que o apartamento era dele? Um recibo assinado. Porque a lei, lamentavelmente, tem essas brechas. Esse projeto fecha as brechas da lei. Esse projeto é o caminho para que político entre para a política para servir e não para enriquecer. Hoje, desconfie. Se você tem agente público que entrou pobre ou de classe média na função pública e saiu rico, milionário, está roubando. Mas não pense 2 vezes, está roubando. É ladrão. Porque função pública não enriquece ninguém. Ninguém. Mantém um bom padrão de vida, aquela coisa toda. Ok, é um bom salário, tem benefícios, mas não para ficar milionário. Não, de jeito nenhum. Então, o que a gente está querendo com isso aqui é que o crime de corrupção seja um crime mais pesado que roubar uma bicicleta. Que o crime de corrupção seja um crime mais pesado do que o crime do ladrão de galinha. Porque é literalmente isso. Hoje o ladrão de galinha pode ter uma pena maior do que quem rouba o nosso país. Aqui não há, em hipótese alguma, privilégios para o Ministério Público. Muito pelo contrário.
Todos são agentes públicos e todos estarão submetidos a essas leis. 10 medidas contra a corrupção. Para fechar, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu imagino que seja pouco tempo, né? Bom, ninguém avisou ainda, então... Então, estou no tempo. Além de aumentar, gente, a pena mínima para a corrupção, né, como eu disse para vocês, que é um absurdo, é um deboche, é um escárnio, né, é como se batessem todo dia no nosso rosto, né, a gente precisa fechar o cerco em relação ao enriquecimento ilícito, prender. Prender, sim. O deputado petista Paulo Teixeira me disse, mas por que você quer prender quem enriqueceu ilegalmente? Então, por que você só não pega o dinheiro de volta? Falei, primeiro, porque não sou eu, né? Isso aqui vai ser lei. E segundo, porque o bonitão rouba, mete a mão no jarro, enche as burras de dinheiro, viaja para Paris, Estados Unidos, vai jantar nos restaurantes mais chiques, compra as bolsas mais caras para sua mulher, sua namorada, outra, né? Depois volta e fala assim, então tá bom, agora que eu já aproveitei bastante, você pega esse dinheirinho aqui que sobrou e eu vou curtir a minha vida. Porque tem lá, no paraíso fiscal, tem mais um pouquinho. Que isso, gente? Que isso? Não comprovou de onde vem o dinheiro? É cadeia. Cadeia. Tem que ser assim. E isso, por que nós estamos falando em especial para os agentes públicos? Tem que ser para todo mundo, tá, gente? Não é só para agente público, não. Mas eu estou falando aqui dos agentes públicos porque é através deles, do poder que nós emprestamos a eles, que os grandes volumes, os bilhões e bilhões da corrupção acabam escoando pelo ralo. E através do manifesto, da caneta dessas pessoas, que a gente tem aí uma saúde indecente, uma educação indecente, uma segurança pública indecente. Como é que resolve isso? Colocando um gênio para administrar? Não. Punindo bandido. Punindo bandido. Quando corrupção não for mais um crime que vale a pena, tenham certeza, nosso Brasil vai ser diferente. É isso. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, Joyce, pela segunda vez de atender meu pedido, né? A primeira vez ainda convidei também a Carla Zambelli, que esteve conosco em Brasília, e ambas foram extremamente elogiadas. Eu, principalmente por ser o autor do requerimento, fui muito elogiado pela população, pela sociedade civil, ao convidá-las, porque as pessoas se sentiram representadas por vocês naquele momento. Eu não tenho dúvida que hoje não é diferente. Só para te dizer que em nenhum momento eu pensei em retirar você desse dia. Pela pressão, né? Pela pressão de ninguém, até porque estava muito tranquilo desde a primeira vez que a convidamos, que você esteve em Brasília. Hoje, inclusive, o presidente deputado Joaquim Passarinho fez questão de mencionar a Carla também. Então, isso só prova a retidão com que nós estamos conduzindo os trabalhos dentro da comissão especial, e eu, como deputado federal, fico feliz que você é paulista, mas é daqui, né? Da nossa terra. Eu moro em São Paulo, mas eu sou caipira, gente. Não sou nem de Curitiba, não sou da capital, não. Eu sou de Ponta Grossa, mas morava aqui em Curitiba há pouco tempo. Terra de Sérgio Moro. Sérgio Moro é Ponta Grossa e Maringá, ó. Isso. Então, nós te agradecemos muito. Eu queria apenas aproveitar a tua presença e pedir o teu apoio também, e de todas as lideranças aqui. A gente até, após o encontro, vamos tentar conversar um pouquinho com algumas lideranças de movimentos, porque o processo legislativo agora, após a apresentação do parecer, que vai se dar, então, toda a tramitação aí para a aprovação do projeto, tanto na comissão especial, quanto no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, a nossa preocupação é uma só, porque os deputados que já vêm se manifestando contra a matéria são os deputados das maiores bancadas hoje no parlamento, e que por conta disso, por conta do regimento interno da Câmara, a eles também é possível
o uso do maior número de recursos para tentar protelar e impedir de que esse projeto seja aprovado. Agora, é claro, nós também temos como traçar nossas estratégias e de lutar para que as 10 medidas de combate à corrupção sejam aprovadas, tanto na comissão especial quanto no plenário da Câmara, e alertar a população sobre todas essas articulações e manobras que podem ser feitas. Sim. Então, num outro momento, eu gostaria de te passar, estar dando essas informações, contar com o apoio de todos os líderes que aqui estão presentes, para estarem nos ajudando, porque agora nós vamos entrar, de fato, no momento mais importante desse processo, que é o período das votações. Então, só para vocês terem uma ideia, na comissão especial, se abre a ordem do dia no plenário da Câmara, derruba qualquer votação na comissão especial. Então, um exemplo, os deputados dos grandes partidos podem apresentar lá requerimento de audiência da votação pelo período de 3 sessões, e coloca para votação, e vai para discussão. Só nisso vai 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Aí até ser concluída a votação. Depois, eles podem apresentar o requerimento de adiamento de discussão por 2 sessões, por 1 sessão, requerimento de retirada de pauta, requerimento não sei do que lá. E aí vai o processo andando, abre a ordem do dia, derruba aquela reunião daquele dia na comissão especial. Então, são coisas que no dia a dia fazem parte do nosso trabalho lá, que boa parte da população desconhece, mas que se a gente souber trabalhar muito bem isso, tanto com o presidente da comissão, o deputado Joaquim Passarinho, quanto com o presidente da Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida que nós vamos ter sucesso na votação. Deixa eu dar uma sugestão, deputado. A gente fez um trabalho muito intenso à época do impeachment de Dilma Rousseff. Vocês se lembram que o processo foi doloroso, né? Foi um parto a fórceps. E essa doida que está bem aqui na frente, a Carla Zambelli, é aquela que ficou algemada. Lembram-se? Na Câmara dos Deputados, ela ficou algemada com um grupo lá. Enquanto Eduardo Cunha não receber, a gente vai ficar algemado aqui e tal. Bom, até ele receber, até a coisa tramitar, teve muita artimanha, essa corruptela que acontece dentro do processo legislativo, porque o regimento permite isso, aquilo. Então, o que a gente fez? O que nós organizamos? Né? Eu, como cidadã jornalista, e agora me chamam de ativista anticorrupção, estou achando ótimo. Está tudo bem. E os movimentos? A gente organizou uma batalha em cima de todos os parlamentares. Eu divulguei e-mail e telefone de todos nas páginas. A gente encheu aquelas caixas de e-mail, mas era um negócio que eles não aguentavam mais. Trocava telefone, a gente divulgava de novo. E o dia inteiro, o WhatsApp e tal. E chegou numa pressão tão grande que eles entenderam o seguinte: olha, eu posso até não ser tão a favor desse negócio aqui, mas se eu ficar entre o povo e o que é errado, que é manter um projeto criminoso de poder, o povo vai passar por cima de mim. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é uma estratégia, essa mesma estratégia. Mas ele pega a caneta, que é muito mais perigosa. Dinheiro que muitas vezes sai lá do orçamento para encher as burras dos bolsos dessa imprensa, que ninguém tem coragem de falar. Agora eu vou virar alvo da imprensa de vez, Ave Maria. Né? Ninguém tem coragem de falar. Quantas vezes vocês não viram veículos de comunicação mudando de lado? Quem foi que elegeu Lula? Hein, gente? Quem transformou o Lula no Lulinha Paz e Amor? Fui eu? Foi o deputado Diego? Foram vocês? A imprensa? A troco do quê? Do meu muito obrigada? Tenho certeza que não. É dinheiro que escoa. E como o Deltan falou, processos de corrupção que quando você olha, né, você lendo o preto no branco, até parece que está certinho. É honesto usar dinheiro público para destruir pessoas nos meios de comunicação ou para construir imagens de canalhas que passam a não ser tão canalhas assim, afinal de contas, né, começam a ser bem vistos, né, reportagens boas. Mas querem pior? Política do achaque. Política do achaque. Quantos aqui que são vereadores, deputados, vocês que trabalham com política, nunca viram, ou nunca foram, ou nunca viram alguém ser achacado?
Ó, surra na imprensa, dia e noite, até começar a pingar o pichuleco. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque a gente tem que tratar de corrupção em todos os níveis. Porque é muito bonito eu subir aqui e só falar da corrupção no meio político. Lindo, né? Mas e a corrupção que envolve o meio que eu vivo? Eu não disse isso lá em Brasília, na Comissão das 10 Medidas, mas estou dizendo aqui. Nós temos que combater todo tipo de corrupção. Nós temos que combater todo tipo de corrupção. Em todos os cantos, em todo lugar. E nós temos que quebrar a cultura da corrupção que existe hoje no Brasil. E há a cultura da corrupção. Hoje, ser corrupto no Brasil, tirando a Lava Jato, que, como o próprio Deltan disse, é um ponto fora da curva. Hoje, ser corrupto no Brasil vale a pena. Se qualquer um de vocês vira um moleque aí, roubar uma bicicleta, dar um empurrão no dono da bicicleta, só um empurrão, não precisa machucar não, e roubar, a pena dele é mais pesada do que alguém que rouba o Brasil. A pena de um moleque que rouba uma bicicleta é mais pesada do que a pena de alguém que rouba a minha nação. Porque hoje a pena mínima para corrupção são de 2 anos. Para quem rouba bicicleta, 4. Pode isso? Pode isso? Alguém se contenta com isso? Mas no Brasil, as pessoas se contentaram. Deixamos de discutir política. Política virou um palavrão, ninguém quer mais falar. Ai, meu Deus, todo mundo rouba mesmo, deixa. Quando a coisa estourou na nossa cara, com política, com economia, com Lava Jato, com tudo, é que o Brasil tomou um chacoalhão tão grande que acordou e foi às ruas. E a gente não pode retroceder agora. O nosso Brasil não pode virar a Itália depois da Operação Mãos Limpas. A gente precisa criar uma cultura de decência e honestidade. Se malandro não obedece porque não é honesto, malandro vai obedecer porque vai ser punido. É assim que tem que ser. E isso vale para todas as esferas. Teste de integridade é uma coisa que as pessoas debatem muito comigo. Mas, Joyce, eu sou contra, outro é a favor e tal. Até algumas amigas dos movimentos democráticos. Não, Joyce, eu sou veementemente contra isso. E a gente bateu um papo dia desses em Brasília. E eu disse, mas por quê? Você não pode julgar o teste de autoridade, de integridade, com a cabeça de quem jamais vai ferir aquele princípio. Se alguém me oferecer propina, eu sento a mão na orelha de quem ofereceu. Eu não conseguiria me controlar. Tem um caso aqui no Paraná. Quem acompanha minha carreira sabe. Band News FM. Me ofereceram, eu fui lá e vou dar nome e sobrenome do canalha que me ofereceu propina. Quase morreu. Criatura, né? Teve um pico de pressão. Esse é o tipo de coisa que acontece na imprensa, lamentavelmente, deputado. Lamentavelmente. Quando você tem alguém que não tem papas na língua, esse alguém ou é obrigado a se calar, ou aceita um pichuleco e muda de ideia, ou então pega as malas e vai embora. É o que eu sempre fiz. Por isso que eu resolvi criar os meus canais. Os meus canais. Liberdade e liberdade absoluta. Então, quando você fala do teste de integridade, não é para mim ou para você, e se for para mim, qual é o problema? Esse tipo de serviço sujo, isso também é corrupção. E antes de eu entrar especificamente nas 10 medidas, eu quero falar da corrupção na imprensa. Porque ninguém fala. E sabe por que ninguém fala? Porque ninguém tem coragem, porque a imprensa persegue. Fale, deputado, para você ver. Se amanhã não vou inventar alguma coisa. Mas olha, nem que tem que desenterrar quando você tinha 5 anos de idade e você, sabe, pegou lá o cafezinho escondido da sua mãe. Ah, o deputado roubou o café da mãe. Roubar café da mãe não pode. Tentem enfrentar a imprensa, a grande imprensa. Todas povoadas com o que eu chamo de esquerdopatas. Todos nós temos direito de escolher para onde vamos, o que pensamos, se eu gosto mais do centro, da direita, da esquerda. Isso não é problema meu, nem problema de vocês. Mas nossas escolas são doutrinadas. Doutrinadas. Os nossos alunos são doutrinados. Os alunos de universidade são doutrinados. É assim. E quando se doutrina para que as pessoas engulam que através de qualquer jeitinho você tem que manter o poder.
É assim que nós convivemos com 13 anos de um governo corrupto, mais corrupto da história. O que o Deltan Dallagnol muito bem definiu como o maior processo de corrupção, sendo Lula o chefe máximo do Petrolão. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu falo isso há muito tempo. Inclusive, quarta-feira eu tenho audiência com o Lula. Eu e ele, olho no olho. Essa é uma beleza. Né? Crime impossível. Ele está me processando por crime contra a honra. Como é que pode crime... Alguém me diz... Né? Tá certo que eu sou loira, mas eu ainda não consegui entender. Mas tudo bem, a gente vai lá, quarta-feira vai ser o nosso primeiro olho no olho, né? Para tentar um acordo. Eu não faço acordo com canalha, então né, a gente vai continuar aí. A gente vai continuar a briga longe. Eu conversava um pouco mais cedo com o Deltan na salinha, e o Deltan é essa figura doce, né? Ele é todo tímido, assim como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele se esconde até para rir, né? Ele fica todo tímido, e essa popularidade toda deixa eles até um pouco constrangidos. E ele me agradeceu, ele falou assim, Joyce, como eu queria ter essa casca dura que você tem. Eu falei, depois de apanhar muito, a gente vai ficando com a couraça mais dura. Ele falou, como eu queria ter essa casca dura que você tem. Porque você fala mesmo. Eu vi o vídeo que você fez me defendendo. Quem é que ataca, gente, as 10 medidas? Quem é que ataca um projeto que basicamente combate a corrupção? É quem é corrupto quer ser corrupto se vale da corrupção. Não há lógica racional para alguém como o deputado Teixeira, lá na Câmara, o deputado Diego Vil, começou a bater boca lá comigo, dizendo que eu estava falando besteira, e eu comecei a debater com ele. Ficou nervoso, foi embora, saiu, não conseguiu continuar o debate. Mas me expliquem racionalmente, se nós temos 200 bilhões de reais por ano que escoam pelo ralo da corrupção, dinheiro que poderia resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança pública, dos miseráveis. E aí vem malandro me dizer, não, mas esse projeto aqui é muito duro. Não, esse aqui vai botar corrupto na cadeia. Que é isso? É para ir para a cadeia, sim. Lugar de corrupto é na cadeia. Lugar de assassino é na cadeia. E a corrupção mata. A corrupção mata. Por isso eu defendo que tem que ser tratada como crime hediondo. Hediondo. Eu fiquei muito emocionada, assim, com a alma aquecida, quando o Moro finalizou a palestra dele citando Roosevelt. E falando sobre corrupção, que é o pior de todos os crimes, porque não atinge uma pessoa, atinge uma comunidade, atinge uma cidade, um estado, atinge uma nação. A nossa nação foi vítima de corrupção por tantos e tantos anos. E que foi aperfeiçoada a enésima potência nos últimos 13 anos. E repito, não sou eu que estou dizendo isso. São investigações. Não fui eu que montei a Lava Jato, não fui eu que criei o Petrolão. Mas eu sei que é o maior esquema de corrupção da história do mundo moderno. Quantas pessoas morreram por conta desse esquema de corrupção? Os senhores já pararam para pensar? Quantas crianças morreram em hospital? Quantos idosos não conseguiram UTI? Porque não tinha. Quanta gente morreu esperando remédio? Quanta gente não teve acesso à escola? Quanta gente tomou um tiro na cabeça porque não tinha segurança? Eu sou parceira da polícia. Quantas vezes eu escutei da polícia do Paraná, deputado Diego, nós não temos dinheiro para gasolina. Não tem dinheiro para colocar a ração dos cachorros da polícia militar. E dinheiro de corrupção enchendo bolsos de canalhas, de ladrões, assassinos. Ele não pega a arma e atira. Tudo bem. Se alguém chegar para mim, eu só vou ficar meio nervosa, eu vou ficar brava. Né? Mas qual é o problema? A questão é que a gente tem que pensar como aquele corrupto agiria. Nós não temos que julgar pela nossa cabeça. A gente está querendo educar uma nação que foi deseducada quando o assunto é corrupção, porque a corrupção é um crime que ainda compensa no Brasil, a não ser que caiam nas mãos do Sérgio Moro. Se não compensa. Ora, Renan Calheiros não está aí? Leve, livre e solto? Uma dúzia de inquéritos no STF. Todo mundo sabe o que ele fez e o que não fez. Acontece o que com o Renan? As pessoas saem às ruas, fora Renan, fora Renan, fora Renan. Aliás, domingo estiveram, ontem,
domingo também conhecido como ontem, né, estiveram em 7 capitais brasileiras, em São Paulo, na Paulista, em frente ao MASP, fazendo uma manifestação pelas 10 medidas, pelo Fora Renan, contra aquela lei que estão batizando de abuso de autoridade, que na verdade é uma baita de uma censura e uma tentativa de acabar com a Lava Jato. Então, o teste de integridade, eu gosto de usar sempre a figura do guarda de trânsito, tá? Mas é só ilustrativa, pode acontecer com qualquer um. O teste de integridade é quando você tem denúncias, você sabe, né, há informações de que aquele servidor público não está cumprindo o seu papel. Para alguém, olha, veja bem, seu carro pode ficar apreendido, o senhor pode ter confusão, mas se o senhor liberar quinhentinho aqui, fica o dito pelo não dito. E aí? Com o teste de integridade, depois de termos aí 10, 12, 15, 20, 30 pessoas presas, punidas, afastadas por isso, não venham me dizer que o malandro não vai pensar 2 vezes. Será que isso não é um teste? Será que isso não é um teste? É assim que se cria essa cultura. Não pense que nos países citados por Deltan, como países e cidades, como a Itália, Hong Kong também, a coisa aconteceu do dia para a noite. As pessoas tiveram que ser educadas. E repito, eu não estou falando de mim. Eu não estou falando da Carla Zambelli. Eu estou falando de quem compactua ou age ou está dentro dos processos de corrupção. A gente não pode julgar. Não, eu vou julgar aqui o batedor de carteira como se fosse eu. Não, eu nunca vou bater uma carteira. Como é que eu vou julgar o batedor de carteira? Não, eu vou julgar quem roubou a minha nação como se fosse eu. Não, gente. Nós temos que educar essas pessoas. E só tem um método de educar. É através de leis. Isso aqui, ó, fecha todos os ralos, os grandes ralos. Todos também é demais, porque a gente tem que trabalhar ainda mais nessas leis. Por mim, eu seria ainda mais radical, o deputado Diego sabe disso. Isso aqui fecha grande parte dos ralos da nossa legislação. Não nos faltam leis, mas muitas vezes faltam elos entre elas. Então você tem uma lei aqui, aí você tem uma série infinita de recursos, e aí você tem um malandrão que conhece tudo e todo mundo, que tem um judiciário que é devedor dele, e aí a gente vê a justiça fugindo dos nossos olhos. A gente vê mensaleiro tendo indulto de Natal. Vergonha. A gente vê Zé Dirceu tendo indulto de Natal. É isso que a gente quer? Eu não quero isso para o meu Brasil. Eu falo aqui, como eu disse na Câmara, né, não só como representante dos movimentos democráticos, mas como povo. A palavra povo tem que ser resgatada. Minha gente, político, esses populistas, usaram a palavra povo até deturpar. Hoje, quando alguém fala povo, dá até uma coceira, né? Porque você não sabe se ele está usando de forma pejorativa, né? Então, a palavra povo virou discurso na boca de político para ganhar voto. A gente tem que resgatar a palavra povo, aquela que está na Constituição, aquela que liga poder e povo, que todo o poder é para o povo, pelo povo, é do povo. Nós temos que ter essa consciência de que nós, povo, emprestamos para políticos um mandato. Emprestamos. E eles têm que saber que a gente pode tomar de volta. E nós temos que ter a consciência que temos que ter vigilância 24 horas durante toda a vida em cima dessa gente. Aí veio o desavisado, né? Especialmente lá a turma que é contra, né? O pessoal do PSOL é contra, do PT é contra. E diz o seguinte, mas vocês vão criar um superpoder no Ministério Público? Onde, cara pálida? Eles olham para você e mentem. E aí? E algumas pessoas acreditam como se fosse verdade. Em nenhuma das 10 medidas que estão aqui, há qualquer criação de poder extra para o Ministério Público, porque o Ministério Público está submetido a isso aqui. Não tem nada. Vai ter promotor passando por teste de integridade também. Eles estarão sujeitos a isso aqui. Promotor pega em corrupção? Crime hediondo também. Ora! Ai, mas como é que vão pegar um promotor em corrupção? Siga o rastro do dinheiro. Não é aqui mesmo que diz que o enriquecimento ilícito pode gerar cadeia? Tem que gerar cadeia? Gente, é um caso em São Paulo de um servidor da Receita.
Salário, R$8.000. R$8.000, tá? Quando começou a trabalhar, patrimônio total, né, incluindo a casa dele, R$200.000. Patrimônio de hoje, R$90 milhões. 5 anos depois. Esse cara é um gênio. É como os filhos do Lula, são Ronaldinhos dos negócios. E não tem como comprovar. E sabe o que a lei diz? Que é muito suspeito. Mas não vão prender ele. A lei? Não. O Ministério Público é que prove como foi que ele conseguiu aquele dinheiro. Como assim? Então hoje a Joyce está aqui, amanhã a Joyce parece andando de jatinho. Não ganhou na Mega Sena, né? Não está trabalhando em Nova York, mas conseguiu um carguinho comissionado. Ah, coisa boa. Aparece com um jatinho. Ah, não, mas eu não sei, caiu aqui no meu quintal de paraquedas. O que é isso, gente? Não é difícil enxergar a corrupção, mas é extremamente difícil punir. É uma das coisas mais difíceis e árduas desse Brasil. Os promotores, né, ficam numa situação porque todo o ônus cai em cima deles. E aí a gente escuta coisas, como aconteceu na última coletiva, né, em que o Ministério Público Federal denunciou o Luiz Inácio Lula da Silva. Não, mas ele não tem provas. Queriam o quê? Um recibo assinado? Do Lula, da OAS, que o apartamento era dele, um recibo assinado. Porque a lei, lamentavelmente, tem essas brechas. Esse projeto fecha as brechas da lei. Esse projeto é o caminho para que político entre para a política para servir e não para enriquecer. Hoje, desconfie. Se você tem agente público que entrou pobre ou de classe média na função pública e saiu rico, milionário, está roubando. Mas não pense duas vezes, está roubando. É ladrão. Porque função pública não enriquece ninguém. Ninguém. Mantém um bom padrão de vida, aquela coisa toda. Ok, é um bom salário, tem benefícios, mas não para ficar milionário. Não, de jeito nenhum. Então, o que a gente está querendo com isso aqui é que o crime de corrupção seja um crime mais pesado que roubar uma bicicleta. Que o crime de corrupção seja um crime mais pesado do que o crime do ladrão de galinha. Porque é literalmente isso. Hoje o ladrão de galinha pode ter uma pena maior do que quem rouba o nosso país. Aqui não há, em hipótese alguma, privilégios para o Ministério Público. Muito pelo contrário. Todos são agentes públicos. E todos estarão submetidos a essas leis. 10 medidas contra a corrupção. Para fechar, eu nem sei quanto tempo eu tenho, mas eu imagino que seja pouco tempo, né? Bom, ninguém avisou ainda, então... Então, estou no tempo. Além de aumentar, gente, a pena mínima para a corrupção, né, como eu disse para vocês, que é um absurdo, é um deboche, é um escárnio, né, é como se batessem todo dia no nosso rosto, né, a gente precisa fechar o cerco em relação ao enriquecimento ilícito, prender sim. O deputado petista Paulo Teixeira me disse, mas por que você quer prender quem enriqueceu ilegalmente? Então, por que você só não pega o dinheiro de volta? Falei, primeiro, porque não sou eu, né? Isso aqui vai ser lei. E segundo, porque o bonitão rouba, mete a mão no jarro, enche as burras de dinheiro, viaja para Paris, Estados Unidos, vai jantar nos restaurantes mais chiques, compra as bolsas mais caras para sua mulher, sua namorada, outra, né? Depois volta e fala assim, então tá bom, agora que eu já aproveitei bastante, você pega esse dinheirinho aqui que sobrou e eu vou curtir a minha vida. Porque tem lá, no paraíso fiscal, tem mais um pouquinho. Que é isso, gente? Que é isso? Não comprovou de onde vem o dinheiro? É cadeia. Cadeia. Tem que ser assim. E isso, por que nós estamos falando em especial para os agentes públicos? Tem que ser para todo mundo, tá, gente? Não é só para agente público, não. Mas eu estou falando aqui dos agentes públicos porque é através deles, do poder que nós emprestamos a eles, que os grandes volumes, os bilhões e bilhões da corrupção acabam escoando pelo ralo. E através do manifesto, da caneta dessas pessoas, que a gente tem aí uma saúde indecente,
uma educação indecente, uma segurança pública indecente. Ó, aqui, essa é a nossa bandeira. Essa é a nossa bandeira, ó. Essa aqui. Boa tarde a todos. Deputado Diego. Aliás, muito obrigada por mais uma vez, né, vocês terem me chamado. É a segunda vez que eu estou falando a favor do projeto das 10 medidas na comissão, né, mas todo dia eu falo, né, nos meus veículos de comunicação. Para quem não me conhece, eu sou Joyce Hasselmann, jornalista totalmente independente, tenho os meus canais de comunicação e depois de passar por praticamente toda a imprensa brasileira, pelo menos os grandes veículos, eu decidi, depois de ver meu pescoço rolar muitas vezes, que a independência não tinha preço. E talvez, viu, deputado, seja a hora de começar a discutir um assunto que é um assunto espinhoso demais para muita gente, inclusive para os parlamentares, políticos em geral, que é a corrupção dentro da imprensa. E tenham certeza, ela não é pequena. Ela não é pequena. E atinge milhões e milhões de brasileiros. E a gente vai chegar lá. Mas antes eu quero dizer que eu estou representando aqui, com muito orgulho, todos os movimentos democráticos do Brasil. Todos. Eu me orgulho do trabalho que essa gente fez pelo nosso Brasil. Não fossem os movimentos, a coragem dessa gente, a certeza de lutar por um Brasil melhor, de sair às ruas, de se desgastar. Quantas vezes eu ouvi, hoje mesmo eu ouvi de uma militante aqui em Curitiba, deixei filho, deixei marido, deixei casa, deixei tudo para lutar por isso. Quantos de nós fizemos a mesma coisa? Não fosse a garra e a coragem desses movimentos, nós não teríamos a mudança que tivemos. Precisamos caminhar muito, hein, gente? Pelo amor de Deus, a corrupção está entranhada no nosso Brasil. Mas nós conseguimos desmontar um grande projeto criminoso de poder. Um projeto que tem a corrupção no DNA. Nós conseguimos fazer valer o instrumento constitucional do impeachment. E nós temos muito, muito ainda para trabalhar. E não fossem esses movimentos, essas pessoas que estão aqui, né, nas ruas, vêm para a rua, Mais Brasil, Brasil Melhor, e tantos outros movimentos. Eu estou representando 55, não vou dar conta de lembrar, não, é mais movimento que ministro. Não dá para lembrar de todo mundo, não. Né? Mas eu falo por eles e falo com muito orgulho. E falo também pelas pessoas que me acompanham nas minhas redes e no meu canal. Eu tenho uma página no Facebook que, quando está bombando, chega a 25 milhões de pessoas por semana, né, de alcance. E no YouTube é 23 milhões de pessoas. Some-se a isso o trabalho que fazemos juntos com os movimentos. E você tem certamente aí 70%, 80% do Brasil atingido. De alguma forma, comentando, discutindo. Não só assistindo à corrupção, como foi até um passado recente. Quantos de nós não ouvimos? Política é assim mesmo. Ele vai roubar mesmo, só quer se eleger para roubar. Quantos? Desde que eu era criancinha, eu escutava isso. As pessoas falando e eu dizia, mas não é possível. Será que é isso mesmo? Será que política é isso mesmo? E falar de corrupção, deputado Diego, dói. Dói. Falar do combate à corrupção faz muita gente ficar com mais que borboletas no estômago. Não há engove que dê conta. Porque quando a gente fala de certas instituições, há muitas delas que não existiriam sem corrupção. Há muitas delas que não existiriam se não mamassem nas tetas do dinheiro público. Há muitas delas que a gente sabe muito bem quanto custam, mas que a gente sabe que não valem nada. Eu quero fazer uma citação aqui, inclusive, no início dessa audiência, logo que eu fui convidada para essa audiência, houve por parte de um sindicato um barulho. Sindicato ligado à CUT. A Joyce! E eu fiz um vídeo e repito, não sou sindicalizada, nunca quis ser sindicalizada, não sou pelego de ninguém. Não recebo dinheiro de partido político nenhum porque eu não quis. E tenho autoridade moral para falar sobre combate à corrupção. Tenho autoridade moral.
Sindicato pelego nenhum. Movimento sem terra, sem teto, sem isso, sem aquilo. Nenhum tem moral para apontar o dedo. E dizer, ó, você não vai falar. Ficaram todos alvoroçados, porque eu estava na mesa junto com o Sérgio Moro de manhã. Acabou que atrasou tudo e viemos para a tarde. Agora é isso que a gente quer? Essa gente parasita que fica fazendo